Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Mariana Nucci e hoje eu vim trazer para vocês 8 dicas que me fizeram sair desse shape e chegar nesse shape. A verdade é que eu nunca fui uma pessoa preguiçosa para treinar, para fazer exercício. Na verdade, eu sempre gostei. Só que eu não conseguia entender a real importância de você fazer uma dieta equilibrada, de você mudar alguns hábitos para conseguir chegar na forma que você queria. Então vamos lá, sem mais delongas, a nossa primeira dica. Você deve comer até as 8 da noite. Só que isso depende muito do horário que você vai dormir. Se você é uma pessoa que dorme um pouquinho mais cedo, 9, 10 horas, então tenta lá comer até umas 6, 7 horas da noite mais ou menos, tá? Isso é muito importante porque na hora que você está dormindo, você não deve estar, o seu corpo não deve estar focado em fazer a digestão. Ele já tem que estar, a digestão já tem que ter parado e ele já tem que estar num estado limpo para ele começar a noite. E por que isso é muito importante? Porque durante a noite a beta-oxidação é muito ativa. O que é a beta-oxidação? É a oxidação daquelas gordurinhas que você quer eliminar. É exatamente isso. Então você precisa estar com o corpo limpo, a glicemia em dia, para daí sim você conseguir fazer a beta-oxidação direito, tá? Se você não tiver, se seu corpo ainda estiver fazendo a digestão, ainda estiver jogando glicose na corrente sanguínea, né? A beta-oxidação ela não vai acontecer de uma forma completa. Ou seja, a eliminação das suas gorduras, ela vai estar prejudicada. Segunda dica, você não deve atender ao seu primeiro sinal de fome. Muitas vezes a gente acha que está com fome, só que na verdade não está. Então aquela hora que você acabou de almoçar, né, deu, sei lá, 1 hora, 2 horas, você acabou de almoçar, quando é 4 da tarde você já está com uma fome do cão, muitas vezes você não está com fome. Se você esperar a coisa de 15, 20 minutos, você vai ver que aquilo vai passar. O seu corpo ele vai atingir uma outra via metabólica, que daí sim vai fazer a manutenção da sua glicemia, ou seja, a sua fome vai passar. Porque o que é a fome? É a secreção de vários neurotransmissores, de vários hormônios que te fazem sentir fome. Mas muitas vezes é só o seu cérebro pedindo para alimentar ele, porque o seu cérebro se alimenta de glicose. Então, acontece muito da gente terminar, a gente ter uma fominha ali no meio da tarde e você falar, nossa, eu quero doce, 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 doce. Mas na verdade você não está querendo tanto doce assim. É que o seu cérebro te engana porque ele está precisando de energia rápida. E não existe nada mais rápido do que a glicose, do que o açúcar. Então você acha que você está com vontade de comer doce. Mas se você comer alguma coisa que te alimente, uma proteína, sei lá, um queijo, um ovo, alguma coisa assim, você vai perceber que você não estava com fome assim e até aquela vontade de comer doce talvez passe. Terceira dica, você deve fazer exercício físico. Não tem jeito. Quem está querendo emagrecer precisa colocar o corpo para trabalhar. A gente pensa muito em exercício em termos de calorias gastas no momento daquele exercício. Mas não é só isso. As calorias gastas no momento do exercício são o de menos. O que você vai ganhar quando você faz exercício físico é o que vem depois. Esse é o ganho maior. Se você pensar num treino de musculação, que você gaste lá 200, 300 calorias, não, é muito pouco, essa quantidade de calorias que você gasta é muito pouco perto dos benefícios que você vai ter depois. E esses benefícios é que sim, vão mudar o seu jogo. Então, por que é importante você fazer o exercício? Porque vai acelerar o seu metabolismo, porque vai aumentar a sua quantidade de músculo, e essa quantidade de músculo vai ajudar a queimar mais gordura, mesmo no repouso, tá? Então não é a quantidade que você queima ali no momento do exercício, é a quantidade que você queima depois. Essa é a virada. Quarta dica, você deve comer pelo menos 30 gramas de proteína em todas as refeições. Sim, meu amigo, isso é muito importante. Por quê? Porque isso vai impedir que você fique com fome entre as refeições, tá? E não é pela quantidade total de proteína, né? Porque hoje se fala muito em na quantidade total que você tem que comer diária de proteínas, mas isso não é tão importante assim. Se você ficar focando só na quantidade total de proteína que você tem que comer durante o dia, chega à noite e mata 3 bifes. Só que não é assim. O seu corpo não vai conseguir digerir toda aquela proteína que você comeu de uma vez só. Então essa proteína é legal que você distribua durante o dia.
né? Então, 30 gramas de manhã, 30 gramas à tarde, 30 gramas à noite. Tô dando um exemplo, tá? Eu não sei qual que é a sua necessidade de proteína. Mas, você comer 30 gramas de proteína vai te ajudar a não ter tanta fome entre as refeições. Quem fica com muita fome, aquela fome desesperada entre, sei lá, o café da manhã e o almoço, ou o almoço e a janta, ou o lanche, na maioria das vezes, não consumiu a quantidade de proteína necessária. Então, por isso é importante você consumir coisas proteicas durante as refeições e atingir esse mínimo de 30 gramas de proteína. Quinta dica: tomar água em quantidade suficiente e manter-se hidratado. A pessoa que está tentando perder peso, na maioria das vezes, grande parte das vezes, ela está muito inflamada. E o que significa estar muito inflamado? Estar com edema, né? A pessoa fica mais inchadinha. Então, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que tomar mais água para tirar essa água. É meio controverso isso, né? Você precisa tomar água para sair água, tá? Porque essa água que você está presa no seu corpo, ela muitas vezes está presa por excesso de sódio, né? Por excesso de sal. Então, quando você toma água, ela vai limpar. Mariana, como que eu sei qual que é a quantidade de água que eu preciso consumir durante o dia? Faça uma média de 35 ml por quilo de peso, tá? Isso já é uma boa quantidade. Então, por exemplo, eu que tenho 58, 59 quilos, dá em média 2 litros. Isso significa que eu vou tomar 2 litros de água? Não. Isso significa que eu vou tomar 3 litros de água. Pô, mas 3 litros de água é muita coisa. Meu amigo, é muita coisa. Você tá querendo emagrecer, não tá? Então, você vai tomar 3 litros de água. Você vai tomar 4 litros de água para tirar esse inchaço do seu corpo. Além disso, quando a gente está desidratado, as enzimas não funcionam em seu estado ótimo. Muitas vezes elas funcionam em estado subótimo. Isso quer dizer que elas não vão funcionar direito, não vão queimar aquilo que precisam queimar, não vão fazer as reações que precisam fazer, logo o seu emagrecimento estará prejudicado. Sexta dica, e essa daqui eu duvido que você tenha visto em algum lugar. Se você já tiver visto isso, deixa aqui nos comentários depois. Não misture doce com gordura. Cara, Mariana, como assim não mistura doce com gordura? Peraí que eu vou te explicar. O doce, o açúcar, o que ele faz? Ele libera insulina, certo? Até aí a gente está na mesma página. O que é a insulina? A insulina é um hormônio anabólico. Isso quer dizer que ela vai reter os nutrientes do seu corpo. Ao invés de jogar fora, de eliminar, ela vai reter. E aí, quando a insulina retém esses componentes que você está comendo, pensa que você comeu doce e liberou insulina, certo? O que você comeu junto? Gordura, sim. E essa gordura você acha que você vai eliminar com uma insulina alta? Não. Você vai fazer o caminho totalmente inverso. Tudo que você está comendo com uma insulina alta, ela vai imediatamente ser armazenada. Isso significa aumentar a sua reserva no tecido adiposo, aumentar suas gordurinhas. Por isso, tente. Quando for comer doce, ai Mariana, tô morrendo de vontade de comer doce. Tá bom. Prefira doces que não tem gordura associada, tá? Então, vamos pensar. Nossa, tô morrendo de vontade de comer doce. Tenta comer uma balinha. Sabe uma balinha, sei lá, Sete Belo, uma balinha de iogurte, ou qualquer coisa assim. Uma balinha de menta. Balinha de menta é bom, hein? Come uma balinha. Vê se aquela vontade de doce passa. Porque além de ter caloria reduzida, ela não tem gordura envolvida. Você quer um outro exemplo legal? Doce de abóbora. Um doce de abóbora é um doce pelo doce, não tem gordura ali. O que é um doce com gordura? Um bolo de chocolate com cobertura, um biscoito recheado, sorvete de massa, muita gordura, muito açúcar. Não, não. Sétima dica: tem que fazer o seu intestino funcionar. Se você quer emagrecer, não tem como você ficar retendo tudo que você come. Você precisa comer e precisa eliminar, né? Então, esse intestino tem que funcionar. O que significa isso? Observa o que faz o seu intestino funcionar. Por exemplo, eu vou falar do meu caso aqui. Se eu fico muito tempo sem comer folha, sem comer alface, sem comer uma rúcula, sem comer fibras, não vai funcionar. Não tem jeito. E no meu caso, eu descobri recentemente que o leite prende meu intestino. Então você tem que ficar atento aos sinais do teu corpo, observa, tá? O que prende seu intestino? Elimina. Agora, a oitava dica, a mais polêmica. Escolha um momento para você comer aquilo que te faz não emagrecer, que te faz engordar, tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é muito viciada em doce e o seu vício por doce está impedindo que você emagreça,
Escolhe um momento para consumir aquilo. Se você não consegue eliminar ainda, ai, Mariana, eu gosto muito de doce, eu fico raivosa se eu não como doce. Tá bom, então tenta concentrar aquele consumo de doce em um dia específico, tá? Então assim, por exemplo, não vou comer doce a semana inteira. Vou comer aos sábados ou vou comer nos finais de semana. Tá bom, então você vai comer nos finais de semana, tá? Ai, Mariana, não consigo só comer nos finais de semana. Ou vai chegar no fim de semana, eu vou comer 3 litros de sorvete de massa. Então, melhor não. Então, come um pouquinho por dia. Só que você não vai comer o dia inteiro, né? Então, você não vai comer um docinho de manhã, um docinho à tarde e à noite dá aquela vontade absurda de comer doce e vai comer à noite também. Não. Tenta concentrar esse consumo de doce em um horário. Então, você não vai comer durante o dia inteiro e vai comer às 4 da tarde. 4 da tarde é o horário do doce, né, gente? Quem não tem vontade de comer um docinho às 4 da tarde? Então, você vai focar. 4 da tarde, eu vou comer doce. Combinado? Ah, Mariana, minha vontade não é de doce. Na verdade, eu tenho vontade de hambúrguer. O que me mata é hambúrguer e pizza. Você vai comer hambúrguer e pizza todos os dias da semana? Não, porque ninguém consegue, né, gente? Pelo amor de Deus. Então você vai comer uma vez na semana. Tem um negócio que eu gosto muito, eu vou comer uma vez na semana. A nossa ideia aqui, gente, é a gente tentar fazer a alimentação mais limpa possível, tá? Para você emagrecer, você precisa estar desinflamado, você precisa estar com seu corpo funcionando muito bem, porque não é um processo fácil para o corpo, tá? A gente tem que ter muita paciência durante o processo de emagrecimento. Pensa durante quantos anos você está acumulando essa gordura que agora você está querendo eliminar em 2 semanas, tá? Então não é assim, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter amor com o nosso corpo para entender que existe um processo. E o que você vai fazer agora com essas 8 dicas? Tente mudar um hábito por semana pelo menos. Se for muito difícil mudar 2, 3 ou fazer todo o processo de uma vez, um hábito por semana é o ideal. Porque cada semana você vai focar em mudar uma coisa de forma consistente. Por isso, tenha paciência, haja com firmeza e se trate com carinho. Combinado? Até a próxima!